Meus amigos, boa noite. Nós estamos falando sobre o conhecimento da verdade, o ceticismo, o dogmatismo, e nos últimos dias nós estávamos falando das noções de idealismo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o criticismo. Vamos falar sobre o idealismo formal. O que é o idealismo formal? É a doutrina exposta por Kant na sua Crítica da Razão Pura. Como eu disse, ele escreveu vários livros, 3 bastante conhecidos, 2 principalmente, que é a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática, também a Crítica do Juízo, mas ele escreveu vários outros volumes. E a Crítica da Razão Pura ficou bastante famosa porque lançou uma teoria, E então é a doutrina exposta por Kant na sua Crítica da Razão Pura, e daí o nome de criticismo. Esta doutrina constitui um idealismo formal no sentido de que Kant reconhecia a existência necessária de objetos independentes do espírito e exteriores a ele, o que não admite o idealismo propriamente dito ou material, mas declara-os ao mesmo tempo absolutamente incognoscíveis em si mesmos. Estes objetos não nos apareceriam, segundo Kant, a não ser revestidos das formas a priori de nossa razão e de nossa sensibilidade. Mais ou menos é como se todas as coisas nos devessem aparecer vermelhas e deixar-nos na ignorância absoluta de sua cor verdadeira, como se nossa visão projetasse, por um efeito de sua estrutura, a cor vermelha, que aí seria a cor a priori, sobre todos os objetos que lhes fossem dados. Então, quando surgiu a televisão colorida, na realidade, colocava-se alguns plásticos em cima da tela e você tinha a ilusão daquelas cores. Então, tudo que você via era dentro daquelas cores, você não via as cores reais. Então, é bem isso aí. Então, temos que falar sobre as formas a priori do conhecimento, que as formas a priori do entendimento são, segundo Kant, as categorias de substância, de causalidade e de finalidade. Então, as de sensibilidade são as categorias do espaço e do tempo. Se as coisas nos aparecem como substâncias, como regidas pelas leis de causalidade e de finalidade, se nos aparecem como situadas no espaço e no tempo, isso não significa que sejam tais em si mesmas, mas apenas que nós as fazemos assim. Então, definitivamente, o universo do conhecimento é, na sua forma, obra do Espírito. E quais são os argumentos do criticismo? Os argumentos de Kant não são diversos daqueles do empirismo sensualista que Kant toma a Locke e Hume. Todo conhecimento, diz ele, não pode vir senão dos sentidos. E como os sentidos só conhecem objetos singulares, sensíveis e contingentes, segue-se daí que nossas ideias, que se referem a objetos universais, não sensíveis e necessárias, então a ideia de homem, a ideia de causa, da liberdade, os princípios primeiros, então são puras construções da razão e não dados objetivos. E aí vamos falar um pouco sobre o idealismo cartesiano, porque o idealismo de Descartes e de Malebranche não é mais do que um idealismo problemático, uma vez que esses dois filósofos, partindo da hipótese idealista,
querem restabelecer em seguida a realidade do mundo exterior. Mas permanecem verdadeiramente idealistas enquanto afirmam que a crença na realidade do mundo exterior não recorre à percepção, uma vez que não percebemos mais do que nossas ideias, mas unicamente a revelação direta, segundo Malebranche, e indireta, segundo Descartes, do próprio Deus. E a discussão do idealismo, a gente começa fazendo o desmentido da experiência. Que o espírito não possa sair de si para ir vagar nas coisas, isso é evidente. Mas não se segue daí que nós não conheçamos mais do que nossas ideias. Isto vai imediatamente contra o sentimento tão forte e mesmo invencível de que temos de conhecer as coisas objetivas exteriores a nós. Se não podemos conhecer senão nossas ideias, não se compreenderia o que se chamou com felicidade os choques da experiência, ou seja, a obrigação que nos coloca incessantemente em contato com a natureza de modificar nossas ideias e nossos sistemas de ideias para nela fazê-las enquadrar. Então, aqui estamos falando das hipóteses que nós vimos lá atrás. Uma hipótese melhor surge, a gente abandona a anterior e vai se adequando às atuais, que são mais promissoras. E a ciência, com suas lentas e difíceis investigações, não cessa de desmentir o idealismo. Nós vimos lá atrás, quando estudamos os vários métodos, justamente isso. Muitas vezes um método não é eficaz o bastante, e aí você vai para outro, tal, e aí você consegue ir modificando aquilo que você conhecia até então como uma verdade certa e segura. Até a garota comentou na outra aula sobre esta evolução da ciência com base em alteração de padrões anteriores. Então, nós temos aí uma falsa noção da ideia do conhecimento, e o primeiro diz o seguinte: a ideia não é objeto, mas meio do conhecimento. Então, para o idealismo, a ideia é o que é conhecido. A ideia é o objeto direto e imediato do conhecimento. Mas aí nós temos um grave erro. A ideia não é o que é primeiramente conhecido, mas o em que e por que uma coisa é conhecida. Então, não é senão por um ato segundo, por reflexão ou retorno sobre si, que a ideia como tal pode tornar-se objeto direto do conhecimento. A ideia não é objeto, mas meio de conhecimento. Temos que manter bem clara essa ideia. O que se conhece direta e imediatamente é, pois, a própria coisa, mas na e por sua semelhança, ou seu substituto mental, que é a ideia. Pela ideia e na ideia, a própria coisa está em nós imaterialmente. Daí se segue a evidência irresistível em que ficamos de apreender pelo conhecimento as realidades objetivas. Então, nós temos, num segundo momento, o verdadeiro problema crítico. Compreende-se, por isso, que o único problema crítico concebível consiste em saber não se existe alguma coisa fora do pensamento, o que não tem nenhum sentido, tanto é poderosa e embaraçosa a evidência desta existência. Mas, se o que existe evidentemente fora do sujeito que conhece, quer dizer, o universo e tudo que ele compreende, está bem conforme
e em que medida e sob que condições a ideia que dele temos. E temos as objeções idealistas. O idealismo costuma levantar contra a doutrina que acabamos de expor certos argumentos que convém examinar. O primeiro deles é o seguinte: o que é conhecido, dizem os idealistas, deve estar no pensamento. Ora, um objeto distinto do pensamento não estaria no pensamento, logo não poderia ser reconhecido. E qual que é a resposta? O que é conhecido deve estar no pensamento, pois esta é a própria definição do conhecimento. Mas não é necessário que esteja no pensamento materialmente, como a água num vaso. É suficiente que aí esteja por um substituto mental, como a casa está representada no órgão da visão por sua imagem. B. O objeto não está presente no pensamento, a não ser pela ideia. Não se conhece, então, o objeto, mas a ideia. E qual seria a resposta para isso? Isso seria verdade se a ideia fosse o termo último do conhecimento. Mas ela não é, senão o termo imediato. Na ideia, o espírito percebe o próprio objeto sem se deter na ideia como tal. Mais ou menos da mesma maneira que na leitura se percebe o sentido das palavras sem nos determos nelas como figuras ou sinais. E temos que fazer também uma crítica do imaterialismo. Os argumentos de Berkeley repousam em puros contrassensos. Primeiro, a noção de substância. A substância, ao contrário do que pensa Berkeley, não é um suporte inerte no qual deslizassem os fenômenos como as pérolas de um colar ao longo do fio que a sustenta. Na realidade, ela é inseparável dos fenômenos ou acidentes, que são alguma coisa dela mesma. E está sujeita à transformação. Mas a transformação nela interfere realmente. Faltasse a substância, toda transformação produziria um ser inteiramente novo. E no segundo momento, a noção da matéria. A matéria-prima, homogênea e indeterminada, é o resultado de uma abstração, como nós vimos em cosmologia. Ela não existe como tal. Isso não significa que ela não existe de nenhuma forma. O homem como tal, quer dizer, que não fosse tal ou tal homem, não existiria. Mas daí não se segue que nada corresponda no real à nossa ideia de homem. Então, de fato, a matéria existe como matéria segunda ou elemento constitutivo dos corpos. Da mesma forma que o homem existe sob forma individual. O Alex, o Eris, o Alfredo, Isabela, e por aí vai. E temos que fazer uma crítica do criticismo kantiano. Porque Kant nega ser um idealista. É inteiramente impossível, diz ele, duvidar da realidade das coisas, porque a simples consciência de minha própria existência é ao mesmo tempo uma consciência imediata da existência de outra coisa além de mim. A minha experiência interna não pode, então, explicar-se a não ser pela percepção de coisas exteriores a mim.
Kant quer, portanto, ater-se a simples idealismo formal. Mas este idealismo esbarra em sérias dificuldades. Primeiro, o criticismo kantiano vale o que vale o empirismo sensualista, que lhe serve de base, que nós já vimos antes. Mostramos anteriormente o caráter sofístico dos argumentos sensualistas. Vocês se lembram? E segundo, a doutrina de Kant é, além disso, contraditória em si mesma, uma vez que admite a realidade de objetos independentes do sujeito que conhece, que são as coisas em si, ou nômenos, que ela declara, ao mesmo tempo, absolutamente incognoscíveis. Então, a rigor, se as coisas em si fossem incognoscíveis, só poderíamos estar certos da existência dos fenômenos ou aparências, quer dizer, apenas das modificações do sujeito que conhece. E num terceiro momento, a hipótese das formas a priori é arbitrária. Kant não concebe meio termo para um conhecimento entre provir integralmente do sensível e ser totalmente a priori. Quer dizer, ser obra subjetiva da faculdade cognoscente. Ora, isso será o mesmo que negligenciar gratuitamente a hipótese de uma função abstrativa do espírito, em virtude da qual este está apto a apreender no próprio sensível realidades não sensíveis, categorias, naturezas e substâncias, formas e essências, leis e princípios. Então, deste ponto de vista, o que em nosso saber é metaempírico e metafísico seria ainda, ou em todo caso, poderia ser, objetivo. Então, Kant cai no erro de apresentar a hipótese das formas a priori como a única solução possível do problema do conhecimento. Não apenas essa não é a única solução possível, mas nem mesmo é a mais clara e a mais conforme aos dados da psicologia. E qual a conclusão? Dessa discussão resulta que o idealismo não pode propor em seu favor nenhum argumento válido e esbarra em insuperáveis dificuldades. Por isso mesmo, a verdade do realismo se encontra já indiretamente estabelecida. E isso a gente vai aprofundar na próxima aula. Paramos aqui para dar um tempo à assimilação. Eu quero saber como se sente quem entrou no meio do assunto. Desculpa, Jean. Perdão a demora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei um pouco perdida. Desculpa, eu vou assistir a aula de novo depois, quando você postar. A gente está falando um pouquinho sobre Kant, crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica do juízo. E ele basicamente fala dos argumentos a priori. Então, realmente, é um negócio assim que a gente se cochilar, dá uma viajada legal mesmo. Se o Adriano estivesse aí, eu já estaria dormindo. Você deve ter avisado o tema para Adriana, né? Aí falou, não, vou dormir em casa mesmo. Mas entrar no meio de uma aula de metafísica, de ontologia, de alguma coisa assim, às vezes é até delicioso, que você fala, nossa, entrei na sala. Você viaja. Foi meio isso mesmo. Desculpa o atraso. Fica tranquilo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o realismo, então vai fechar melhor esse assunto e a gente encerra essa parte, depois a gente vai fazer um estudo de ontologia. E aí as coisas vão... Alguma coisa que ficou um pouquinho embaraçada aí vai esclarecer.
Então, escutem bem, eu vou contar para vocês que no zoológico tinha um canguru que vivia fugindo do cercado. E os tratadores sabiam que ele pulava alto e construíram uma cerca de 3 metros. Não adiantou, porque o canguru sempre fugia. Então, eles ergueram uma cerca de 6 metros. E ele saiu de novo. Quando a cerca já estava com 12 metros, o camelo do cercado vizinho perguntou ao canguru: até que altura você acha que eles vão? O canguru respondeu: mais de 300, a menos que alguém tranque o portão à noite. Muito boa. Gente, uma vida longa e próspera, com muita saúde, muita paciência e perseverança. Oh. Boa noite, pessoal. Natasha. Boa noite. Boa noite. Um abraço carinhoso a todos vocês. Boa manhã, pessoal.